Eu quero aprender a confiar de uma forma sobrenatural. Eu quero acreditar que Deus realmente é real, não pela boca do pastor, não pelas páginas da Bíblia, mas eu quero acordar com Deus. Eu quero ter uma força tão sobrenatural que nada me para. Em Joel capítulo 2, versículo 29, diz assim a palavra: até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Nós vivemos um tempo onde as profecias estão se cumprindo, as pragas, a morte, a raiva, a polarização, a intolerância, o ódio, dias de instabilidade, pessoas desequilibradas, emocionalmente frágeis, a carência tomando conta dos corações, relacionamentos superficiais, uma necessidade de provar o tempo todo o que tem, o que não tem, que é, o que não é, uma preocupação extrema com a opinião dos outros, uma vida inchada, e tudo isso é sinal do fim dos tempos. A precariedade do homem, a criatura se tornando ainda mais doente. Mas eu creio que assim como no final dos tempos, o homem, a Bíblia diz que se tornaria ainda mais precário, o ódio, as heresias, os falsos profetas. A Bíblia também diz que no final dos tempos, Deus derramaria o seu espírito. Sim, simultaneamente a precariedade do homem, das relações humanas, das instituições, os ataques. Nesse mesmo período caótico, Deus também traria algo tão poderoso que até os servos e as servas, até as pessoas menores, elas seriam atingidas pelo derramar do Espírito. Sim, é isso que a igreja precisa. É isso. Não é novos prédios, novos cultos, novas conferências, mas é olhar para esse tempo caótico, e seja lá quem você é, o que você está enfrentando, seja menos egoísta, se preocupe com o que importa, pare de falar um pouco da sua vida, dos seus anseios, e comece a perceber o que a sua alma precisa de verdade, para ficar em pé sempre, para deixar de ser alguém manipulado pelos outros, alguém que o exterior domina o seu interior, e o diabo sempre está usando movimentos fora de você, para arrebentar você por dentro, sempre te torna vulnerável. Eu estou falando de um derramar que nos torna surpreendentemente avivados, é uma vitalidade nova. Eu quero ter uma vitalidade nova. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: ei pastor, aproveite o seu pastorado. Na realidade foi um outro pastor que disse para mim: aproveite o seu pastorado enquanto você é jovem, porque quando você ficar velho, já era. E eu disse dentro da minha alma, não fui deselegante com o pastor, mas dentro da minha alma eu disse: está amarrado em nome de Jesus, porque para cada fase, para cada idade há uma beleza. Deus nunca fez um ser humano para ser improdutivo em uma fase da vida. Para toda fase, seja criança, seja adolescente, seja idoso, se eu estou avivado, eu sempre serei útil. Talvez não com a mesma juventude, com a mesma força da juventude, mas talvez com a experiência e sabedoria da velhice. Mas Deus sempre nos dá uma vida nova. Uma vida nova. Avivamento fala de vida nova, uma surpresa de uma vida nova. Está renovado, barriga para dentro, peito para fora, acreditando no avivamento.
esse derramar numa época caótica sobre uma expectativa nova, dormir numa expectativa, acordar dizendo: pode ser hoje que Deus muda a minha vida, pode ser hoje aqui nesse ônibus, a qualquer momento eu posso encontrar um milagre, a qualquer momento. E parece que isso não existe mais na vida dos crentes. Parece que o fator surpresa, o fator de que a qualquer momento alguma coisa maravilhosa pode acontecer, um poder pode vir, a gente acabou virando pessoas pragmáticas, pessoas que não têm expectativa nenhuma. Nossa expectativa está relacionada a uma ida à igreja, a uma escala, a uma mudança. Não. Essa expectativa não é uma mudança da ordem dos cultos. Não tem nada a ver se o louvor vai antes da palavra, ou a palavra vai antes do louvor. Não tem nada a ver com doutrina de calça, brinco, roupa, cor de parede. Não tem nada a ver com modismo, porque modismo passa. Está vendo isso aqui? Isso aqui é moda. Isso aqui é moda, isso aqui passa. Daqui 10 anos não tem mais nada disso. A cor da parede é moda. Os LEDs, esse púlpito aqui, ó, abre aqui, meu filho. Esse púlpito aqui, ó, é moda. Copiaram lá da Hillsong, todo mundo usa. É moda. Isso aqui não é igreja. Isso é moda. Canequinha aqui é moda. Isso aqui é moda. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de uma expectativa, de uma vida espiritual que é viva, seja qual for a fase. É olhar para mim e dizer: eu estava morto e não estou mais, eu estava vazio e não estou mais. Por quê? Quem você conheceu? Ninguém. Eu encontrei uma presença que me avivou e interferiu diretamente na minha história fúnebre. Você não pode dizer que é um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, até que realmente você esteja vivo, surpreendentemente vivo em relação a Deus, a fé. Meu irmão, eu já pensei em desistir de muitas coisas. Já pensei em trancar a faculdade. Já pensei em desistir de congregar em igreja, mudar de igreja. Teve uma fase que eu tentei sair da Lírio em 2007, perdão. Já pensei muita coisa. Mas uma coisa eu nunca permiti passar pela minha cabeça: largar a presença de Deus. Nunca, diante de Deus. Eu nunca tive uma crise de dizer: eu não sirvo mais a Deus, Deus não existe, porque eu provei do que é uma vida com Deus. Surpreendentemente. E eu sei que a gente poderia agora ficar falando de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, na sua vida, mas o que muda é, sim, a Bíblia diz que no final dos tempos haverá uma crise tremenda, mas também promete um derramar de um espírito que é marcado por uma consistente presença de Deus na minha vida, uma presença que me ergue, que interfere na minha história, o jeito que eu crio meus filhos, o jeito que eu estou casado. Eu vejo literalmente, olha, Deus está interferindo, porque antigamente eu não agia assim, eu não falava assim, eu não tinha essa postura, antigamente eu não via a vida desse jeito. Eu estou vendo que desde aquele dia que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu recebi o poder de Deus, que eu me comprometi muito mais do que um culto, muito mais do que um modismo, muito mais do que uma liturgia. Não, eu me comprometi, eu me lancei no altar de Deus. Eu mudei minha rotina, eu comecei a orar de verdade, eu comecei a exercitar a santidade, eu comecei a ter um coração voltado ao reino, e eu estou percebendo Deus interferindo na minha história. Muitas pessoas são muito boas em estampar o que lhes falta, mas eu não quero dizer para você que não tem nada que te falte, que você precisa. O que você precisa é ter um coração sedento por avivamento, é colocar uma sede e uma fome pela presença de Deus, é concentrar-se na presença de Deus, para viver o reino surpreendente, porque o avivamento, ele arranca as distrações. O avivamento faz eu parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da minha vida. O avivamento
cura os meus medos, os meus traumas, as minhas inseguranças. Quanta gente chata, quanta gente implicante, quanta gente que está trazendo um peso desnecessário para a sua vida, tudo porque é mal resolvido consigo mesmo, coisa que você, cheio do Espírito Santo, se torna leve, se torna bem resolvido, porque o Espírito ele interfere na sua vida. Avivamento não é um culto, mas avivamento é uma jornada. Deus não está preocupado com o seu culto hoje, mas Deus está preocupado com a sua jornada. E eu, pensando sobre isso, esse medo de ter uma vida crente sem surpresa, não tem como, desvia, vai desviar. Porque se tem uma coisa que é chato, é fazer a obra de Deus sem Deus. Não tem nada mais chato, insuportável, metódico do que fazer a obra de Deus sem Deus. Porque o grande segredo, o grande prazer, não está no fazer, mas está na presença que eu sinto, que cria surpresas, que me renova, que me embriaga, que me fortalece, que me apaixona, que me faz ver o impossível, que me revela milagres, que me faz o fator surpresa. Eu não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que Deus já está no próximo passo. Eu não sei se vou subir ou descer, mas sei que Deus já cuidou de tudo. Eu sei que eu estou sendo atacado, perseguido, pressionado, mas eu sei que quando eu sou esmagado, é como a azeitona, flui o óleo. Então, até mesmo quando eu perco, eu ganho. Até mesmo quando eu sofro, eu ganho, porque todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o grande barato, é o grande segredo de servir a Deus, é Ele, é estar com Ele. E eu me lembrei de uma passagem em Atos capítulo 8, versículo 26, de uma pessoa que não estava no mesmo padrão que a gente. Ele era um estrangeiro, mas ele queria um avivamento, ele queria uma vida surpreendente. Atos capítulo 26, diz assim, 8:26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho.
Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia pregava o evangelho em todas as cidades que passava. Surpresa. Eu me nego a viver um evangelho que não haja surpresa. Deus chamou Filipe, era um diácono, evangelista, pai de 4 filhas e todas eram profetisas. E Deus só disse uma coisa: vá para o sul, para a estrada deserta de Jerusalém que desce a Gaza. Filipe deixa Samaria. Ele é um homem influente, respeitado, tinha uma imagem. Ele se estabeleceu em Samaria. Mas é assim o evangelho, surpreendente. Se Deus te surpreender com algo diferente daquilo que você imaginava, você é flexível ou não? Se você fosse Filipe, conquistou respeito, conquistou nome, está bem localizado, e Deus fala: larga tudo e vai para Gaza. Vai lá. Para quê? Não importa, vá. São 60 quilômetros em direção ao deserto. Ele deixa tudo e vai. Por que ele vai? Porque isso é a fé. Deus o chamou. Ah, irmão, que você nunca possa esquecer isso. Deus ainda fala conosco. Deus ainda deseja nos direcionar. Deus ainda deseja nos dar direções, dizendo: olha, compra, não compra, vai, não vai. Há quanto tempo faz que você não é direcionado por Deus? Há quanto tempo faz que você não é? Ao contrário, quando Deus quer falar com você, nós logo nos irritamos. Mas que possamos ser como Filipe, um homem simples, que amou ser obediente a Deus. E ele vai. Ele sai e vai em direção a um caminho. Ele vai, porque avivamento, surpresa. Se você quer viver uma grande época de surpresas na sua vida, pastor, eu quero uma vida surpreendente, eu quero acordar e ver milagres. Você quer? Altos níveis de surpresa são gerados por altos níveis de obediência. Diga-me, até que ponto você é capaz de obedecer a Deus? E eu direi a você, até que ponto Deus te surpreenderá. Não existe manifestação de Deus sem obediência. Não existe. O sobrenatural não vem de uma oração bonita, não vem de óleo na cabeça, não vem de rituais evangélicos em monte, não. O que traz o céu para a terra é a obediência. Deus fala: larga tudo e vai. Deus fala: larga isso e faz isso. E você não pensar 2 vezes, não entrar em crise, ser tão bem resolvido, dizer: se Deus está mandando, é isso que eu vou fazer. Ainda que humanamente seja pior, ainda que humanamente eu passe por trouxa, ainda que as pessoas não compreendam, Ele está mandando eu ir, eu vou. Porque quando Deus nos movimenta, Ele sempre tem um propósito maior. Veja, não é um culto, mas é um movimento. O avivamento não vem, a surpresa não vem de um dia, de uma hora, mas vem de uma caminhada. Se você está na caminhada, não se preocupa com o momento atual. O momento atual não vai definir o lugar que você tem, mas é a caminhada, é a jornada. Fique preso à caminhada, fique preso à obediência. Por mais amargo que esteja sendo o seu dia, por mais difícil que esteja sendo o seu mês, saiba que Deus sempre olha para a jornada. É na jornada, e Deus movimenta a jornada de Filipe, porque alguma coisa tinha que ser despertado. É a maturidade para entender os movimentos de Deus. Quando Deus manda eu largar. Quando Deus manda eu sair. Quando Deus manda eu calar a boca. Quando Deus manda eu me locomover, sem crise, sem mimimi. Vai, Filipe, sai de Samaria e vai para o sul. É uma estrada deserta, é uma estrada diferente. E aí Filipe chega lá, e tem um etíope, um africano, eunuco, que está dentro da sua carruagem e está saindo de Jerusalém. Olha a humildade de Filipe. E Deus fala assim para Filipe: corre atrás dessa carruagem, acompanha essa carruagem. Que coisa doida. Eu estou numa estrada, saindo da minha casa, deixei minha família, deixei tudo lá, estou para um lugar, Deus mandou eu ir para um lugar que eu não sei para quê, e agora no meio do caminho, depois de andar 60 quilômetros, passa uma carruagem, cavalo puxando uma carruagem, e Ele manda eu correr atrás. Tudo porque o Evangelho não é o que você pensa, mas é o que Deus pensa. Se para toda ação de Deus você querer entender o porquê, você nunca será usado por Deus.
Se para Deus movimentar você, você quiser respostas, você querer que Deus sente num divã e te explique, você nunca será usado por Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Eu não vejo Filipe perguntando. E quando Filipe corre ao lado da carruagem, olha que loucura, isso é evangelho, eu quero viver isso. Ele vê um etíope, eunuco, lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo exatamente Isaías 53, versículos 7 e 8, está lá. Ele saiu de Jerusalém com a Bíblia. Ele era um homem rico, ele era chefe do tesouro da rainha Candace. Na África, naquela época, a maioria das monarquias eram femininas. E ele era um homem da realeza, era um homem de confiança da rainha Candace, uma mulher, uma rainha de peso na época na Etiópia. A Etiópia não é como é hoje. Na época, basicamente todo o norte da África era pelo reino da rainha Candace. Eu acredito que esse etíope conheceu o nosso Deus anos atrás, quando o rei Salomão se envolveu com uma outra rainha africana, rainha de Sabá. E ali nessa unidade com Salomão, com ela, muito da palavra de Deus foi para a África. Mas o que nós sabemos aqui é que esse eunuco, servo da rainha Candace, ele está saindo de Jerusalém na sua carruagem e ele está lendo a Bíblia. E do outro lado tem um homem que Deus tirou de Samaria, colocou ali no caminho de Gaza, e agora Deus fala: sebo nas canelas, corre atrás da carruagem. E quando ele corre, ele vê lá o eunuco lendo a Bíblia, e ele pergunta para o eunuco: você está entendendo o que está escrito aí? Você está entendendo? Você está entendendo? Você consegue perceber? Que loucura! Mas que loucura maravilhosa! Que coisa desajustada, mas que coisa desajustada maravilhosa! Que coisa louca, mas que coisa louca maravilhosa! Que experiência linda! O nada se encontrando com nada, o acaso se encontrando e virando o que não é acaso, é plano. E ele está mostrando um eunuco que sai de Jerusalém. Jerusalém era o centro da religião, Jerusalém era o centro das orações. E talvez ele foi lá para ter uma experiência, talvez ele foi lá para ouvir um sacerdote, talvez ele foi lá para ouvir uma oração, porque havia um vazio. Só que ele sai de Jerusalém com a Bíblia na mão e ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. E agora ele está na carruagem dele, o eunuco, saído de Jerusalém. Só que ele ainda está confuso, ele ainda não entendeu, porque nunca é um culto, nunca é uma Jerusalém, sempre é uma trajetória. E agora Deus coloca Filipe para correr atrás da carruagem, correr, porque dentro daquela carruagem tem um homem que tem uma relação com Deus em cima de boatos, em cima de achismo. Ele lê a Bíblia, mas ele não entende. Ele vai em Jerusalém, no centro da religião, mas ele não sente a presença de Deus. Há uma carruagem se movendo, e dentro dela, alguém que conhece um Deus superficialmente, que tem dúvidas. Mas Deus coloca Filipe para correr atrás da carruagem. Deus coloca Filipe para correr atrás da carruagem, para mostrar para aquele homem o que é de verdade a presença de Deus. Filipe corre e pergunta: você entende o que está lendo? E ele diz: não, porque dentro daquela carruagem, naquele eunuco, só havia incerteza, dúvida e incompreensão. E talvez você esteja como esse eunuco hoje. Vem à igreja, ora, canta, é voluntário, mas não tem mais a surpresa, não tem mais o frio na barriga. Lê a Bíblia, mas não entende. Ora, mas não entende. Ouve o pastor pregar, mas não entende. Você fala: pastor, eu até me interesso, eu até quero, eu até vou a Jerusalém, eu até vou na Lírio, eu até acompanho as tuas postagens, eu até tento, mas eu não consigo. Mas Deus sempre colocará algo para correr atrás de você, para tirar a você dessa incerteza. Deus sempre vai colocar algo para correr atrás de você, porque não é um culto da Lírio, é uma jornada.
A mudança na vida do eunuco não aconteceu em Jerusalém, mas aconteceu enquanto a carruagem dele estava no caminho. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você não vai chegar a lugar algum enquanto você não tiver um desejo e tentar. Veja, o eunuco foi a Jerusalém para ter uma experiência com Deus. Ele não teve experiência com Deus, ele não encontrou Deus, mas no caminho de volta, ele continuou com a Bíblia na mão lendo. Ele não conseguiu ter o que queria, mas ele continuou tentando. Ele continuou tentando. Se você quer ser avivado por Deus, se você quer ter uma vida por Deus, não importa quantas vezes você ainda não sentiu, não importa quantos cultos você ainda não foi avivado, não importa quantas vezes você leu a Bíblia e ainda não conseguiu entender, não importa quantas orações você fez e ainda não sentiu o poder, continue tentando, continue tentando, continue tentando, continue tentando. O eunuco continuou lendo a Bíblia, ele continuou lendo a Bíblia, ele continuou lendo a Bíblia, ele continuou buscando, porque o sucesso, algumas vezes, quantos crentes arrogantes, quantos pastores arrogantes, quantos levitas arrogantes, quantos voluntários arrogantes. Eu acho lindo esse eunuco, porque ele era um homem da realeza. Ele era o braço direito da rainha Candace, rainha da Etiópia. Ele era um homem da corte. Mas ele, por mais sucesso que ele tinha na vida profissional, pessoal, isso não impediu que ele tivesse humildade para reconhecer ainda o que lhe faltava. Ele ainda era um viajante em Jerusalém, que tinha fome em crescer em algo que ele sabia que faltava. Tem hora que a gente tem que olhar para nossas incertezas e dar espaço para alguém entrar na nossa carruagem e nos ensinar o que a gente não sabe. Tem hora que a gente tem que reconhecer que nós conhecemos pouco sobre Deus, conhecemos pouco sobre a fé, e diante dessas incertezas que a gente sabe que tem, diante da constatação de que a minha intimidade com Deus é rasa, eu permiti que alguém entre na minha carruagem e que me explique, que me revele, até que você traga a presença de Deus para dentro das suas incertezas. Você será constantemente preso ao raso, a uma fé sem surpresa. Chora na canção, mas a canção não te transforma. Ouve a pregação do pastor, é bonita, é apaixonante, ela traz até uma certa euforia, mas você não tem força para praticá-la, porque até que você tenha maturidade para diminuir o seu ego, e talvez eu estou pregando aqui para empresários, para médicos, para doutores, para pessoas que em alguma área da sua vida você seja muito bem sucedido como o eunuco era muito bem sucedido, mas ninguém é tão bem sucedido em algo que saiba dominar o que é a presença de Deus. Não há nada em você que possa responder às suas maiores incertezas. E não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa história. Tem tudo a ver com a nossa carruagem, com a nossa jornada. Eu tenho 37 anos de evangélico e eu não posso colocar uma criança na porta da minha carruagem e dizer: tudo que eu sei está bom, eu quero mais de Deus. Sabe, irmãos, a surpresa sumiu da igreja, porque nós deixamos de ser como o eunuco. Nos acostumamos a ir para Jerusalém, não sentir nada e está tudo bem. Nos acostumamos a ler a Bíblia, não entender nada e está tudo bem. Paramos de tentar, paramos de buscar, paramos. E é por isso que ficamos tão rasos, tão suscetíveis, tão vulneráveis, tão manipuláveis. Qualquer coisa nos tira. Mas Deus sempre colocará alguém para correr atrás da nossa carruagem. Filipe representa o Espírito Santo. Sempre haverá o Espírito Santo correndo atrás da carruagem da sua vida, se dentro dela você ainda com dúvidas, ainda quiser. Eu imagino o etíope lendo a Bíblia, ele pergunta para Filipe: esse camarada aqui que Isaías está falando, de homens de dor, é o próprio Isaías? Ele não tinha a mínima noção que era Jesus, mas dentro dele havia uma sede. Eu quero conhecer. E eu sei que alguns aqui são muito bons,
para abrir suas carruagens, para mostrar seus sucessos, mostrar suas compras. É fácil abrir a carruagem e dizer: entrem na carruagem da minha vida, que eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou bom, o quanto eu estudo, o quanto eu sou forte, o quanto eu me recupero. Mas são poucos os que conseguem abrir a carruagem para mostrar o quanto não são bons, o quanto ainda não entendem, o quanto a fé deles ainda é uma fé fraca, o quanto ainda estão suscetíveis. E eu quero desafiar você hoje. O Evangelho é o que há de mais precioso, Jesus é o que há de mais transformador, a presença de Jesus é o que há de mais apaixonante. Viver para Deus é viver a vida mais esplêndida que existe. Nada é mais poderoso, nada é mais real, nada é mais forte, nada é mais capaz, nada é mais estrondoso do que ser movido pelo Espírito, pela surpresa. Até mesmo quando eu não tenho respostas, eu simplesmente continuo andando, e andando Ele cuida de mim. Até mesmo quando eu acho que perdi, é só continuar dando um passo atrás do outro. Mesmo que as pessoas me deixem, mesmo que as coisas piorem, mesmo que o sol não apareça, eu só preciso continuar confiando e andando, confiando e andando. Não importa se é uma descida ou se é uma subida, não importa se é uma fase de amargura ou uma fase de expansão, é só estar dentro da carruagem, folheando, porque algo sempre correrá atrás de mim. Mas o grande desafio não é isso. O grande desafio é quando alguém ao meu lado perguntar: você está entendendo o que a vida está fazendo com você? Você está entendendo o que a vida está fazendo com você? Como Filipe perguntou para o eunuco: você está lendo Isaías? Você está entendendo? E ao invés de olhar para Filipe e dizer como arrogante: sim, eu entendo, sim, eu não preciso de ajuda, sim, eu estou bem, é olhar para Filipe, que representa o Espírito Santo, dizendo: olha, eu não estou entendendo nada, eu estou aqui na carruagem da vida, eu estou tentando ser fiel a Deus, sim, eu estou tentando, mas não estou entendendo nada. Então, por favor, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, eu reconheço que não posso, eu reconheço que não tenho, eu reconheço que não sei. Entra e me explica o que eu tenho que fazer. Meu irmão, é isso que a igreja precisa. A igreja não precisa de novas conferências, a igreja não precisa de novas unções, nós não precisamos de novos cargos, não precisamos de novos templos. Nós só precisamos abrir a carruagem da nossa vida e com muita humildade e dizer para Deus: Espírito Santo, me mostra. Eu não sei, eu quero entender, mas eu não entendo. Mas entre, porque eu não consigo. Como é bom nós nos humilharmos diante de Deus para desbloquear. Meu irmão, desbloqueie as portas da tua carruagem. Trabalhe, ore, clame, cante, grite, mas abra a porta para que Filipe entre. Abra a porta. Por mais bem sucedido que você seja, por mais tempo de igreja que você tenha, por mais que você se ache alguém acima da média, por mais que intelectual que você seja, mas Filipe personifica o Espírito Santo que entra e vai tratar as minhas incertezas, vai pegar o baú da minha vida e no meio da minha jornada. E eu acho lindo, porque tem gente que não corre atrás da gente. Tem gente que simplesmente, em algumas fases da jornada, nós nos tornamos pessoas menos importantes para algumas pessoas. E é por isso que a Bíblia nos estimula muito a não confiar no homem, porque as pessoas mudam. Por onde a carruagem passa, muitos deixam de seguir a nossa carruagem. Mas há um que sempre estará atrás da carruagem. Há um que não importa se o solo é empoeirado ou se há pedregulhos, sempre há alguém movido pelo Espírito para estar ao seu lado nas incertezas. E eu vejo Filipe correndo atrás da carruagem, entrando, olhando para aquele homem que vive num país estrangeiro, numa cultura estrangeira, serve uma rainha idólatra. A rainha de Candace era uma mulher idólatra, muitos deuses na Etiópia, mas era um homem que queria algo diferente. Deus não está preocupado com a sua geração, com o seu nome, onde você mora, mas se você está tentando. Eu sei que tem muita gente aqui tentando: pastor, eu estou tentando, eu não estou entendendo, mas eu estou tentando. Eu vou à igreja, eu durmo no culto, mas eu ainda dormindo eu fico assistindo o culto, eu estou tentando.
Olha, eu estou tentando, o senhor prega, eu entendo 10%, mas eu continuo ouvindo a pregação, eu canto, mas eu estou tentando. É como o eunuco, eu estou tentando, e é só isso que Deus espera de você. Continue tentando, mas abra a carruagem. E a hora que Filipe entra, Filipe conta para o eunuco quem era aquele homem que o profeta Isaías estava falando. Filipe revela o Cristo ao eunuco. Aquele etíope tem um encontro com a revelação de Jesus Cristo. Deixa eu te ensinar algo aqui. Adoração tem tudo a ver com abrir a porta para a presença de Deus entrar. Entrar não para lidar com os meus sucessos, mas para lidar com os meus fracassos, com as minhas ignorâncias. Quando Filipe entra, Filipe naquela carruagem tinha ouro, tinha dinheiro, ele era o chefe do tesouro da Etiópia, devia ter anéis de ouro, mas Filipe entrou ali para tratar não o poder daquele homem, não o dinheiro, mas para tratar a ignorância dele, para tratar aquilo que ele não sabia. E Deus não vai entrar na nossa vida senão primeiro para curar as nossas incertezas, porque algumas vezes, lamentavelmente, nós achamos que somos invencíveis, achamos que podemos tudo, que suportamos tudo, e quanto mais você tenta disfarçar as suas incertezas, parecendo ser forte, mas o reino de Deus vai morrendo. As lágrimas não rolam mais, o culto se tornou qualquer coisa. Ter ou não ter é a mesma coisa. O frio na barriga foi embora. A sensação do cuidado de Deus, aquela sensação que nos faz dormir em paz, mesmo em meio à guerra, isso vai embora. Porque nos tornamos tão invencíveis, arrogantes. E talvez quantos estão aqui hoje, infelizmente, tomados pela arrogância, dizendo eu não tenho necessidades. Alguns presos, mas também alguns aqui que estão dizendo hoje eu vou abrir a porta. Hoje eu vou abrir a porta. Eu vou deixar a presença de Deus entrar para acalmar meu coração. Eu preciso ter uma revelação de quem é esse homem que eu estou lendo aqui. E talvez a sua carruagem está passando por uma doença incurável. Talvez a sua carruagem está passando por uma fase de muita perda financeira. Talvez essa carruagem está passando bem na rua do desprezo, bem na rua da humilhação. E aí você está lendo ali, bem naquele momento você está dizendo, não estou entendendo. Eu sei que eu tenho que descobrir, não estou entendendo. Mas abra a porta. O Espírito Santo está aí do lado dizendo, você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, está tudo bem, só deixa eu entrar. Deixa eu entrar que eu vou revelar a você o que está acontecendo. É o que Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é um culto, mas é uma jornada, e o Espírito está correndo atrás de você, até mesmo nos dias mais difíceis, nos caminhos mais solitários, nos becos mais escuros. Ele sempre está aí. Abra a porta da carruagem e mostre seus medos, e escute o que Ele tem para dizer. Escute, grite suas incertezas, diga o que você não é capaz de entender, mas pelo amor de Deus, lute para ter a revelação, para não viver uma vida cristã pautada na religiosidade, pautada em escalas, pautada em ter que ir para a igreja, em ter que assistir. Não, eu quero ter uma vida muito conectada, que não começa no culto às 10 horas da manhã no domingo, mas se propaga pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta. É uma carruagem o tempo inteiro, é uma jornada de revelação. E agora o eunuco que lê Isaías, ele está lendo Isaías 53, 7, 8. Ele não entende nada, ele não sabe se aquele texto está falando de Jesus, de Isaías. Ele está lendo, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. E o eunuco está lendo o texto e está, será que está falando dele mesmo? De quem ele está falando? Mas quando Filipe entra na carruagem,
há uma revelação. Ah, meu Deus. Há uma revelação de quem é Cristo. Há uma revelação da salvação. Há uma revelação da glória. Há uma revelação do amor. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Porque no meio da carruagem, sem que Filipe tivesse dito muita coisa, o eunuco, aquele homem rico, ele vê uma poça d'água, ele vê um pouco de água e ele diz para Filipe: Filipe, está vendo aquela água? Com certeza Filipe deve ter falado sobre o batismo. E aí aquele homem é desafiado, ele fala: está vendo aquela água? O que me impede de ser batizado? O que me impede? Olha que lindo, gente. Naquela carruagem tem dinheiro, tem status, tem colar de ouro, anel de ouro. Mas a única coisa que aquele eunuco consegue ver é a água. Ele não está preocupado mais com o cargo dele, com a posição dele, com os anéis, com a realeza, com a rainha Candace. Ele só está preocupado em encontrar água. Água. Porque eu não quero voltar para casa sem viver tudo o que eu acabei de entender. Eu preciso sair dessa carruagem. Eu preciso viver isso. O que me impede de ser batizado? Filipe diz para ele no versículo 37 de Atos 8: se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia porque imediatamente eles foram direto para a água. Direto. Da incerteza de minutos. Um homem que lia a Bíblia e não entendia nada, agora ele já decide batizar. Por isso que não se preocupe, quantos cursos eu tenho que fazer para batizar? Imediatamente, a incerteza virou vida. Imediatamente, naquela maca de hospital, que eu achei que ia morrer, eu estou sorrindo para a morte. Imediatamente, naquela minha cama onde eu chorei e disse que a vida acabou, segundos depois de uma revelação, segundos depois de alguém entrar na minha carruagem, eu já estou pegando papel e caneta e fazendo planos do próximo ano. Tão rápido, tão instantâneo, porque isso é o Evangelho. Sim, gente, tem muita gente má hoje em dia. Sim, gente, tem muita coisa errada hoje em dia. Sim, pessoal, tem muita coisa que não presta, mas nesses tempos o Senhor também está derramando o seu Espírito. O Senhor também está levantando pessoas com apetite pela presença de Deus. E eu declaro que no meio da sua jornada, no meio das suas incertezas, Deus curará o seu coração e te fará abrir mão de coisas que não têm importância e dizer: eu quero viver, eu quero viver, eu quero me batizar, eu quero me entregar, eu quero sentir a presença. E agora ele se batiza. E sabe o que eu aprendo sobre o batismo? É que é impossível você se batizar sem se curvar. É impossível você se batizar sem se dobrar. Ele se curva a sua incerteza, ele se curva a sua dúvida. Ele deixa Filipe entrar e ele fala: olha, eu estudei, mas esse vazio aqui dentro, só Jesus. Olha, eu trabalhei muito, eu tenho dinheiro, eu tenho apoio, eu tenho inteligência, eu fiz curso, mas esse vazio aqui, só Jesus. Eu me casei, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom filho, mas é só Jesus. Espírito, entra na minha carruagem, entra na minha jornada, me mostra as águas que mudam a minha vida, porque eu quero experimentar a glória, eu quero viver uma vida de surpresas, eu quero aprender a confiar de uma forma sobrenatural, eu quero acreditar que Deus realmente é real, não pela boca do pastor, não pelas páginas da Bíblia, mas eu quero acordar com Deus. Eu quero ter uma força tão sobrenatural que nada me para. Sangro, mas não paro. Machucam-me, mas não param. Amarram-me, mas não param. Amarram minhas mãos, mas a boca continua. Oh, meu Deus do céu, eu creio que está chegando um tempo que essa presença que está rodeando você, nas incertezas, ela vai ter acesso ao seu coração, ela vai ter acesso à sua vida. E a Bíblia diz que quando o eunuco é batizado, Filipe desaparece.
Ele não precisava mais do Filipe, porque ele estava atualizado. Deus o levou para um novo nível. A vida do eunuco não mudou em Jerusalém, não mudou na sinagoga. A vida do eunuco não mudou quando ele encontrou o sacerdote. A vida do eunuco mudou quando, na jornada da vida, ele abriu a porta da carruagem para que alguém fosse tratar suas incertezas, suas dúvidas e suas fraquezas. Alguém está atrás da sua carruagem. Abra. Abaixe a cabeça. Diga para Deus: Senhor, olha, eu não consigo superar o término do relacionamento, mas eu estou tentando te servir. Entra aqui, meu Deus. Eu não consigo superar o desprezo do pai, da mãe, sei lá o que é. Eu não consigo, Senhor, lidar com a amargura, da forma como eu fui demitido na empresa. Eu estou tentando, eu estou indo para a igreja, eu estou lendo. Flicker in the hollow night, shadows bend beneath the fading light, silent whispers thread the air, a fragile love lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the dreams, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine, time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night, let the shadows find the light. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the dreams, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Lanterns fade, yet still they glow. Whispers of the lost will show, even